Bom, o primeiro assunto de hoje é o colar da Michele, que ela nunca viu, nunca usou, nunca tocou. Parece aquela história do Miranda, que criou aquela história de compra de vacina indiana, que nunca se comprou. É sobre o nada, sobre o presente que não foi entregue, presente que não foi recebido, presente que foi sequer usado. E que, se fosse usado, seria legalmente usado durante o período da presidência da República e depois deixado no acervo do Palácio do Planalto como presentes de valor. É um colar de diamantes recebido da Arábia Saudita, entregue ao ministro de Minas e Energia. Não foi nem entregue ao presidente da República, que nem estava lá. O ministro trouxe, um auxiliar dele vinha trazendo na bagagem, que foi... Eles nem sabiam que tinha no pacote, aí o raio-x pegou. Ficou na Receita Federal e o Palácio do Planalto não conseguiu regularizar no Palácio do Planalto porque ficou na Receita. Agora passou, a Receita não viu, um relógio Chopard, caneta, abotoadura e anel e algo parecido com rosário. Eu acho que é uma peça que os árabes usam muito para ficarem pacientemente ali, pensando na vida. E foi lá para o Palácio, foi para gabinete adjunto, como é o nome? Gabinete de Documentação Histórica. Então, é barulho para a gente não olhar os demais problemas aqui do Brasil. E atrapalhar o Bolsonaro, que estava numa convenção conservadora em Washington, junto com o Donald Trump. E fez um discurso para a plateia lotada, muito aplaudido. Eu vi o discurso inteiro. Foi um belo discurso, daqueles que orgulha o brasileiro, que não envergonha o brasileiro. Eu já cobri discursos no Congresso americano de presidente brasileiro que eu morri de vergonha porque sequer dava para entender que língua ele estava falando. Lá, pelas tantas, a gente percebeu que ele estava lendo em espanhol. Uau! Mas não dava para saber. Bom, mas isso é outro assunto. Enfim, uma narrativa aí que está toda documentada, né, e que vai ser igual àquela história do Miranda, dos irmãos Miranda, sobre a vacina indiana. O federal recebeu imagens e documentos da Receita sobre as joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais que o governo Bolsonaro tentou trazer de forma irregular para o Brasil. A Secretaria da Receita Federal enviou ontem a primeira leva de documentos e vídeos ao MPF em Guarulhos, onde fica o aeroporto internacional na região metropolitana de São Paulo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal vai abrir inquérito na segunda-feira e que os fatos podem configurar crimes de descaminho, peculato, lavagem de dinheiro. Em nova reportagem publicada neste sábado, o jornal Estado de São Paulo diz que as joias de diamantes do ex-presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele, apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, estavam prestes a ser incluídas em um leilão da Receita Federal após a tentativa frustrada do ex-presidente de recuperar os itens. Segundo a apuração, o colar, os brincos, o anel e o relógio no valor de 3 milhões de euros, o equivalente a 16 milhões e meio de reais, depois de passarem mais de um ano em poder da alfândega, seriam oferecidos em leilão de itens apreendidos pela Receita por sonegação de impostos. Mas, de acordo com o jornal, a decisão foi suspensa, porque as joias passaram a ser enquadradas como prova de crime.
A reportagem diz ainda que, como nenhuma tentativa de retirar as joias teve êxito, no dia 23 de fevereiro do ano passado, a Receita Federal emitiu um auto de infração e declarou a pena de perdimento aos bens por abandono, devido à falta de manifestação. Porém, o abandono foi sacramentado em 25 de julho do ano passado. Segundo o jornal Estado de São Paulo, que revelou o caso, a apreensão foi no dia 26 de outubro de 2021, numa fiscalização de praxe de passageiros que desembarcaram nos terminais de Guarulhos, vindos da Arábia Saudita. Depois de analisar as malas no raio-x, os agentes da Receita decidiram fiscalizar a bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. De acordo com a reportagem, os fiscais se depararam com a escultura de um cavalo de aproximadamente 30 centímetros, dourada, com as patas quebradas. Dentro dela havia um estojo com as joias trazidas para Michele Bolsonaro, acompanhadas de um certificado de autenticidade. Houve 8 tentativas de recuperar as joias apreendidas, segundo a apuração, envolvendo o Ministério de Minas e Energia, Itamaraty, Planalto e Receita. Mas os servidores da Receita resistiram. Ainda de acordo com a reportagem, no dia 28 de dezembro de 2022, mais de um ano após a viagem, o então presidente Bolsonaro enviou um ofício ao gabinete da Receita Federal para solicitar que os bens fossem destinados à presidência da República. Em 29 de dezembro, um funcionário do governo, identificado apenas como Jairo, teria pegado um avião da Força Aérea Brasileira e desembarcado no aeroporto de Guarulhos, dizendo que estava ali para retirar as joias. No portal da Transparência, há registro de uma viagem a serviço classificada como urgente, no período de 29 a 30 de dezembro de 2022. Pedido feito pelo tenente-coronel do Exército Mauro César Barbosa Cid, então chefe da ajudância de ordens do presidente da República, ao servidor Jairo Moreira da Silva, sargento da Marinha. A viagem de Brasília para Guarulhos em voo da FAB no dia 29 de dezembro, para atender demandas do senhor presidente da República naquela cidade, com retorno a Brasília em voo comercial. As joias foram trazidas ao Brasil pela comitiva do então ministro Bento Albuquerque. Ele representou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não viajou à Arábia Saudita. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também não foi. Nessa foto, enviada à TV Globo pelo próprio Bento Albuquerque, ele aparece segurando uma escultura ao lado do ministro de Energia da Arábia Saudita. Sobre as joias, Bento Albuquerque deu 3 versões para a história. Ao jornal O Estado de São Paulo, ele disse que não sabia o que estava dentro da mochila e que, quando viu o conteúdo, afirmou que as joias deveriam ser para a primeira-dama. Ao jornal O Globo, Bento disse que as joias foram devidamente incorporadas ao acervo brasileiro. E em entrevista ao repórter Nilson Clava, da Globo News, Bento Albuquerque disse que o presente era para o Estado brasileiro e que Bolsonaro e Michele não sabiam das joias. O ex-ministro enviou um recibo que seria dos presentes destinados a Bolsonaro. Mas o documento, com data de 29 de novembro de 2022, não inclui as peças de diamantes. Pela foto enviada, há apenas objetos masculinos. Ele foi tratado como presente de Estado. Inclusive, isso foi dito no momento lá para a Receita Federal. Primeiro que nós desconhecíamos o que era o presente. Mas, quando essa caixa que estava selada foi aberta, se verificou que tinha joias, foi dito isso, que isso era um presente de Estado e seriam encaminhados à presidência da República, como é praxe, né? E isso foi feito com outro presente, que estava em outra bagagem, que já tinha saído e foi encaminhado. Tudo isso de acordo com as orientações da Receita Federal.
Uma das tentativas de reaver as joias foi feita em novembro de 2021. O gabinete pessoal do presidente da República enviou esse ofício ao Ministério de Minas e Energia, alegando que os objetos seriam presentes recebidos pelo senhor ministro de Estado e enquadram-se na condição de encaminhamento para análise quanto à incorporação ao acervo privado do presidente ou acervo público da presidência. O Ministério de Minas e Energia, então, aciona a Receita Federal. Diz que o ministro, enquanto representante de Bolsonaro, não poderia ter recusado ou devolvido o presente imediatamente e que faz-se necessário e imprescindível que seja dado ao acervo o destino legal adequado. A lei determina que presentes recebidos pelo presidente da República de outros chefes de Estado são declarados de interesse público e compõem o patrimônio cultural brasileiro. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, publicou ainda ontem fotos numa rede social dos objetos apreendidos. A escultura de um cavalo com as patas quebradas e brincos de diamantes, além de um enfeite dourado. Pimenta também divulgou o que seria o laudo de apreensão da Receita no aeroporto de Guarulhos. Hoje, no Rio, em evento com governadores, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, elogiou a firmeza dos fiscais da Receita e pediu punição para os envolvidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem a Receita Federal é subordinada, disse que chamam a atenção as várias tentativas de apropriação ilegal das joias. Segundo Haddad, os fiscais indicaram à comitiva o caminho legal para o registro do presente como patrimônio do Estado. Pela lei, o governo pode receber presentes de outros países, mas para bens pessoais tem que recolher imposto de importação. Como as joias não foram declaradas na chegada, também seria aplicada uma multa. Se as joias valessem 16 milhões e meio de reais, seria necessário pagar praticamente o mesmo valor para retirá-las da Receita. Em rede social, Michele Bolsonaro reagiu com ironia, criticou a imprensa e negou ser a dona das joias. Ela perguntou, abre aspas, quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo, fecha aspas, e escreveu que falta cabimento na reportagem. Alguns aliados do ex-presidente saíram em defesa dele. Também nas redes sociais, houve críticas e cobranças de parlamentares. A CNN, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse, abre aspas, estou sendo acusado de um presente que não pedi nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Fecha aspas. Agora há pouco, Bento Albuquerque divulgou uma nova nota. Ele reafirmou que o Ministério de Minas e Energia encaminhou solicitação para que o acervo recebido tivesse o seu adequado destino legal e que a Receita Federal foi informada durante o desembarque da comitiva da procedência dos itens, sem nenhuma tentativa de induzir, influenciar ou interferir nas ações adotadas. Nós não conseguimos contato com Marcos André dos Santos Soeiro, com Jairo Moreira e com o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. A Receita Federal divulgou nota agora há pouco, afirmando que todo cidadão brasileiro sujeita-se às mesmas leis e normas aduaneiras, independentemente de ocupar cargo ou função pública. Que na hipótese de agente público deixar de declarar um bem como pertencente ao Estado brasileiro, é possível a regularização da situação mediante comprovação da propriedade pública e regularização da situação aduaneira. Segundo a Receita, isso não aconteceu no caso em análise, mesmo após orientações e esclarecimentos prestados pela Receita Federal a órgãos do governo, que pedido de incorporação e nem pedido de incorporação ao patrimônio da União. A Receita afirmou ainda que, não havendo essa regularização, o bem é tratado como pertencente ao portador, que não havendo pagamento do tributo e multa, é aplicada a pena de perdimento, cabendo recursos. No caso, o processo encerrou-se em julho de 2022.